Paz família, estamos chegando, Pastor Digão na área. Uma live ao vivo, glórias, vamos lá. Ontem nós íamos fazer a live dos acontecimentos dos últimos dias. Teve a live da pastora Denise, foi espetacular, glória a Deus por esse tempo, por esse momento onde nós pudemos lembrar e celebrar ali o início da igreja, né, com os louvores, com a adoração. E glória a Deus, tá? Já vou pedir aí pro pastor Tarciso já dar um oizinho aqui e que eu vou te aceitar aqui, tá? Pastor Tarciso hoje na área, depois de uma grande solicitação da família aí, vamos lá, né? Vamos estar junto. Só que eu tenho um carinho muito grande aí, tá bom? Então assim, família, então ontem não tivemos a live sobre os últimos dias, mas com certeza hoje não vai ficar uma live que vai ficar devendo, não. Tu tem um homem de Deus, além de um homem de Deus, um homem que tem muita bagagem aí, né, para compartilhar. Então, glória a Deus, né? Vamos falar de um tema bem interessante aqui, né? Falar sobre as festas bíblicas e os últimos acontecimentos. Vou chamar o pastor Tarcísio aqui, falar um pouquinho com ele. Oi, pessoal, boa tarde. Pastora Débora aqui presente. Só uma pergunta, vai ter a live da noite ou a live da noite é essa agora? Vamos fazer essa. Pastor Tarcísio. E aí? Meu irmão, e aí? Como está? Tá bem? Saudade tua aí, tua família, como estamos? Estamos bem, graças a Deus. Num calorão aqui do deserto, muito quente. E tá quente, né? Aí é quente essa época, né? Agora começou, viu? A gente chegou muito frio e Tá. agora entrou uma época, vou te falar. Hoje aí foi uns 35, amanhã tá falando 38. E nessa região aí, né? Que é É, bem quente mesmo, né? pois é. Mas estamos bem, graças a Deus. Saudade de vocês também, viu? Glória a Deus. Estamos aqui no Brasil, aqui a 1000 por hora também, né? Com muita emoção, né? Aí sempre, né? Aqui, se não tiver emoção, não vale, né? Não vale, né? Aqui a briga é boa, né? É verdade, viu? Tô acompanhando. Aqui não é muito diferente. Tem algumas diferenças, mas o negócio político aqui também não tá muito fácil, não, viu? Mas quando o negócio pegar fogo aí também, né? Vai Pois é. pegar aí. Mas tem acontecido. Tá com Aqui café é aí? Tá cafezinho? aguinha gelada. Tá bom. Tá calor demais. E Aqui tá aí, rolando umas disputas também, né? A questão política. sim. Tem a briga também esquerda e direita aqui. E o governo que já está há mais de um ano, e desde que eu cheguei aqui, até compartilhei quando eles fizeram um acordo lá, mas esse acordo, para finalizar mesmo, estão prevendo para amanhã. Mas a previsão era para quinta, só que aí como eles não conseguiram formar ainda todos os ministérios, então eles prorrogaram mais uma vez para amanhã, né? Então amanhã à noite pode ser que eles oficializem o início do novo governo, que na verdade é um novo governo do Netanyahu, né? Que permanece, né? Que eles estavam ali, quase ele saiu, mas acho que teve todo um trabalho aí político, né, para ele tá ali de novo, né? Tá, ele tá com a oposição dele, eles fizeram um acordo, né? Eles vão fazer um governo de coalizão. Então é o Netanyahu e o Gantz. O Gantz, ele é centro, ele é militar também. Só que é assim, não que ele não é de esquerda, mas a esquerda meio que apoiou, porque era a chance na ideia deles de tirarem o Netanyahu, que está há muito tempo no poder, e ele conversava um pouco mais com os partidos de esquerda, né? Muitas Sim. pessoas têm ideia assim que acham que Israel sempre foi uma nação com governo de direita, e na verdade não, faz algum tempo que a direita está no poder, né? Com o Netanyahu e alguns mais. Lá na fundação, quando foi o Ben-Gurion, ele era um socialista, né? Então a ideia da recriação do Estado de Israel, muitos eram socialistas, tanto que os kibbutz têm aquela ideia do Eu divide ia tudo. falar disso, né? Que os kibbutz têm essa concepção
de distribuição de renda, né, de igual. A gente já visitou alguns aí, acho que você já foi também, né? E a gente chegou a visitar aí, né? Eles têm essa filosofia aí nos kibbutz, né? Que É, acho que já é hoje o daquela época, né? kibutz, naquela época era muito mais, né? Naquela época era assim, uma conta conjunta, todo mundo dividia, os gastos de um era de todos, família, Sim, tudo. Hoje o kibutz ainda tem um pouco disso, mas ele tá quase mais assim como um condomínio, né? Tem aquela questão de deles terem algumas coisas para todos, mas é um lugar mais para a família hoje, não é uma coisa muito comunitária. Tanto que os mais saudosistas não ficam meio tristes, né? Porque eles carregavam a ideia meio que do socialismo mesmo. sim, sim, é isso aí. Tarcisão, vamos lá fazer esse barulho aí, um pouquinho desse Bora, barulho. vamos lá. Eu estava conversando com o Tarciso e surgiu a ideia de a gente fazer alguma coisa sobre as festas bíblicas, né, Tarciso? Porque eu acredito de que de todos os princípios bíblicos e os ensinos bíblicos, eu acho que foi um dos princípios que mais foram roubados na história, né? Desde a época lá do terceiro século, né, para frente, eu acredito, um pouquinho antes até, mas eu acredito que as festas bíblicas, elas foram, vamos dizer assim, injustiçadas, vamos dizer assim, né? Proibidas de até serem celebradas, de serem celebradas e até mesmo entendidas e faladas no meio da igreja, e a partir dali se criou um ambiente dentro da igreja, como que se falar de festa bíblica, parece que você está falando de coisas completamente, vamos dizer assim, até malignas, né? Uhum. Então, nós vemos em estudos e relatos e livros do primeiro século, estudos do primeiro século, que os pais da igreja, né, João e outros discípulos, e depois deles os pais da igreja, que vieram após os apóstolos, eles, em seus relatos escritos, diziam que guardavam, eles celebravam, né, eles não deixavam esse princípio tão poderoso das festas bíblicas dada por nosso Deus lá atrás, principalmente o livro de Levítico ali, se perderem, porque, vamos falando junto aqui, tá, Tarcísio? Mas as festas bíblicas, todas elas apontam para Cristo, né? Sim. Tem um medo, né? O que eu vejo é que existe uma mistura de assunto, é aquela coisa de rotular, né? Quando você pega algo e você vê um ponto errado e você acaba meio que julgando todo como errado. Eu acho que aí está o erro do que a gente precisa fazer. Eu não creio que nem reter, porque tem coisas que não tem o que reter. A gente não tem que sair procurando tudo e querendo encontrar coisas em em todas as coisas, né? Mas é Sim. o manejar bem a palavra, né? É, O apóstolo Rina, ele fala isso para a gente da questão do manejar como o sacrifício, né? Onde você separava a parte que era para ser consagrada, a parte que era para ser comida pelos sacerdotes. Então, nós como igreja, a gente tem que saber manejar e entender, porque quando você, acho que por ser muito falado ao longo da história, que tudo o que era relacionado a Israel era errado ou devia ser deixado de lado, não devia ser comemorado, a sim, gente acaba pegando um assunto bíblico que que é bíblico porque os apóstolos trataram, que é a questão que, por exemplo, Paulo fala em Gálatas sobre judaizar. E as pessoas sim. acham que então tudo que se relaciona a Israel é judaizar, e não é. Né? Se a gente Não é. calma, o que Paulo está tratando lá são coisas que, de verdade, eu nunca vi ninguém pregando, por exemplo, a favor de circuncidar um gentil, ou Lógico. trazer a prática da circuncisão para a igreja. Então, Eu quando vejo. você pega. Pode falar, pode Pode falar. falar, pastor. Não, não, Eu pode vejo, falar. só para acrescentar o que você está falando, eu vejo que as pessoas pegam textos isolados, né, sem entender o contexto do que está sendo falado ali naquele exato momento, né? Então, Paulo mesmo celebrou festas, né? Textos dele falam, tanto para a igreja de Colossenses, né? Ninguém te julgue Isso. pelas festas, pela lua nova e outras coisas que ele fala ali, né?
Então, eu acredito que tudo que foi roubado de conhecimento e entendimento da igreja, principalmente sobre as festas que apontam para Jesus, todas elas, então com certeza ela tem coisas muito fortes para compartilhar para o crescimento nosso, para o crescimento espiritual, na verdade, para nos dar revelação, né? Eu sempre falo assim, Tarcísio, que existem coisas que quando você lê na Bíblia são complexas, algumas coisas, às vezes de dificuldade de entendimento. E o que que a festa faz? Ela tira essa dificuldade de uma maneira ilustrativa, ela faz de uma maneira didática, na verdade, te ensinar princípios, É. né? Te ensinar, igual você ensina a criança, você não vai pegar a criança e ensinar ela um livro de faculdade. Você vai pegar um utensílio e vai mostrar para ela: isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. E foi o que Deus, com seu cuidado, fez lá desde lá de trás, porque o povo precisava disso. Estava saindo do cativeiro egípcio, né? Então o povo precisava de ilustração. E isso tudo só tem a abençoar e acrescentar nossas vidas, né? Então fica difícil demais, até o pessoal que está nos entendendo aí, fica difícil demais você entender textos que Paulo escreveu, por exemplo, em Timóteo, em Tessalonicenses e até em Apocalipse. Vai ficar difícil demais você entender esses textos, e aí que entra as teorias falsas, aí o pessoal começa aí já fugir do texto, né? Eu sou aquele que gosta de ficar muito no texto, eu não fico Uhum. viajando, né? E eu creio nisso, que a gente evita erros, né? Mas aí quando você lê Apocalipse sem entender, por exemplo, as festas bíblicas, você não vai entender praticamente quase nada, mas quando a festa bíblica começa a fazer um sentido, você entende ela e conhece ela, com certeza fica um pouco mais claro os textos bíblicos, né, Tarcísio? Jesus falou muita coisa ali, né? Que a gente, quando não entende das festas, acha que ele está trazendo filosofias novas, teorias novas, mas ele falou muito sobre isso, né, nas suas falas, né? Quando você vê, por exemplo, a importância que eles davam quando Paulo ele está subindo para Jerusalém, que ele acaba sendo preso e depois a situação acaba colaborando para ele ir para Roma. No texto fala que ele faz um caminho curto ali, né? Encontra os presbíteros de Éfeso, se eu não me engano, ele vai em Mileto, porque era um caminho mais rápido. E ele faz isso por quê? Porque ele queria chegar aqui em Jerusalém para comemorar Pentecostes, né? Isso. Então, você vê Jesus vindo, subindo para Jerusalém, comemorando as festas. Você vê até numa outra festa que ela não tá, ela é uma festa que acontece nos livros apócrifos, né? Que é a festa de Hanukkah. Você vê que Jesus estava nessa Uhum. época aqui também. Então, todos os autores bíblicos eles tinham essa mentalidade, né? Todos eram judeus e todos tinham esse conhecimento. Então, quando você tira toda, e aí não é judaizar, mas é você, quando você se desconecta totalmente de uma cultura e tenta pegar um texto e trazer só alegoria sobre ele, numa cultura totalmente oposta, aí é onde a gente faz bagunça. Porque a forma, né, grega assim mais de se enxergar é querer dar alegoria. Eram muito claras, né? Eles tinham igual do texto de Colossenses. Paulo fala que as festas são sombras. Então elas falam de ritual. Então, quando é concreto, essa mentalidade hebraica é fé, por exemplo, para a mentalidade bíblica, que sabe aquela coisa, uma palavra meio espiritualizada, assim, né? Não, é uma coisa prática, é uma Sim. coisa de atitude, é uma coisa de sacrifício. Por isso que você vê muitos sacrifícios que para a gente é difícil entender. Quando você lê o livro de Levítico, você lê os livros da Torá, do Pentateuco, porque a gente não tem essa cultura, ela é muito mais espiritualizada, fica difícil a gente compreender essas coisas sendo feitas na prática, né? Então, ele, Sim, sim. entendimento, principalmente das festas, coisas espirituais se tornam muito mais claras, né? Sim. Vamos fundamentar um pouco, então, o pessoal não ficar um pouco perdido aí, e aí acho que depois a gente entra nas festas, então, né? Temos que entender que ali em Gênesis já, quando Deus estabeleceu o sol e a lua
principalmente quando ele fala da lua, que o calendário hebraico, o calendário bíblico é lunar, né? E quando ele fala da lua, ele diz que ele marcaria tempos, marcaria ali períodos, né? Esses tempos aí, referente à palavra moed, né? Ou moedim, quando se fala aí dessas festas, se fala desse termo moed e moedim, que seria as festas, né? Vamos dizer assim, que tem o significado de encontro, né? Encontros divinos. Vamos melhorar para o pessoal entender um pouco aí. Então, as festas, ela traz um entendimento de que cada festa era como se o povo dele tivesse tendo um encontro com o teu Senhor, né? E ali Cristo presente em todas elas, né? Então, é bem importante sobre isso, sobre Deus determinar os tempos, as estações. Então, não tem nem muito a ver com a questão da lei, né, Tarcísio? Lá atrás a gente já vê esse estabelecimento desse tempo determinado de Deus, que ele encontraria o seu povo. Ele marcaria de tempo em tempo para encontrar com o Senhor, né? Para encontrar com o seu Deus. Então, é bem importante nós entendermos isso, né? Essa questão do princípio, né? A Lua mesmo, não sei, eu acho que era um assunto não muito comentado, né? Não muito falado, até que o pastor Digão começou com as lives e aí ficou todo mundo a Lua, porque realmente era um entendimento muito forte, né, para eles. Sim. Alguns acontecimentos, até compartilhei, pastor, com você, deixa eu achar aqui, que foram exatamente nos dias de lua nova, né? E principalmente o que aconteceu recente agora aqui, um pouco antes de 14 dias antes, que foi o início do ano bíblico. Como, por exemplo, a consagração do templo, o tabernáculo que foi erguido, enfim, alguns acontecimentos que não por acaso davam no dia da lua nova, né? Um Sim. dia importantíssimo, e que, enfim, depois a gente vai falar dos dias atuais, mas que também nesse ano, nessas luas aí, aconteceram algumas coisas no mundo, aqui em Israel também, que a gente precisa ficar antenado, né? Porque principalmente Deus não vai fazer nada fora de época, né? Ele deu a letra, né? A gente que precisa se conectar naquilo que ele deu como sinal, né? Então esse sinal, a lua tem esse símbolo de trazer, de marcar os sinais, né? Então, ele diz que a lua seria esse que determinaria essas festas, ou esses moedos, aí, moedim, que seriam, na verdade, encontros com Deus, né? E aí que entra Cristo nessa história, né? Cristo, vamos dizer assim, como Paulo falou, né? Sombras, né? Escondido, velado, mas ele está ali em todas as festas, ele está presente ali, ele tem esse simbolismo maravilhoso aí. E é bem importante nós meditarmos sobre isso na palavra, porque nós não vamos conseguir entender muitos textos, nem as profecias dos fins dos tempos, se nós não entendemos até as festas bíblicas, porque nelas elas trazem até mesmo um mapa, né? Um guiar para a gente entender como que seria esses últimos dias, né? Então, quer falar um pouquinho das festas? 7 Bom, se a principais, né? gente, Vamos sim, falar das sim. 3, Levítico 23, se a gente fizer aí vamos 23. fazer uma linha, né? Dos três primeiras lá em Páscoa, que é o festival de Páscoa, né? Porque eram 3 subidas. Então, isso não significa que são 7 festas e o Shabat, né? Que Levítico 23 trata. E na primeira subida acontecia primícias, pães asmos e a festa de Asmos e Páscoa. Páscoa. É. E Páscoa, essas daí Páscoa, se cumprem primeiro em pães Jesus, né? asmos e primícias, né? O pães asmos é no segundo dia, né? Segundo dia de Segundo dia. Páscoa. Páscoa. São 7 dias de festa, né? E tem uma comemoração. Se você olhar lá na Bíblia, Deus fala para guardar o primeiro e o sétimo dia, né? Aqui em Sim. Israel a gente percebe eles
realmente, além de muitas coisas, estão do fermento, né, que não se vende no mercado, tudo, porque até hoje eles guardam, como Deus fala na palavra, a questão é, do, de tirar o fermento da casa. Olha o cafezinho chegando aí. Café Mas da... Não é querendo induzir a nada, não, mas é da Lua, tá? A caneca hoje. Vamos. Quem sabe vocês falam da Lua numa... E o último dia também, comemoração, né? E Jesus, Sim, exatamente nesses três primeiros encontros, né? Esse Moed aí, que é o encontro de Deus, ele morre, ele é enterrado e ele ressuscita. Não foi por um acaso que nestes dias aconteceram e tiveram, meio que tudo foi forçado, né, para que acontecesse, tudo contribuiu, tudo colaborou para que acontecesse exatamente nesses dias. Aí depois do dia de Pães Asmos, que é o segundo dia, que começa a contagem de Homer, né, eu tenho feito algumas lives esses dias falando sobre isso, que é também um tá. mandamento bíblico, né? Essa É. contagem de Homer Tá era Levítico 23 também, né? Tá lá Levítico 23 também, né? também é um mandamento que fala sobre quando havia o templo, eles separavam, o Homer é uma medida, né? E eles separavam as medidas de Homer de cevada para trazer em Pentecostes, na segunda subida do ano, só questão de uma contagem progressiva, né? Então não era só uma expectativa tipo 5, 4, 3, 2, 1, mas era uma contagem como uma subida de degrau. Para quê? Porque esses dias em É, Páscoa e diária, Pentecostes é diária, né? como algo assim, de vou subindo um degrau espiritual, né? Eu vou me aproximando de Deus. Porque se na Páscoa, a Páscoa significa liberdade, Pentecostes fala sobre o propósito ou a habilitação que Deus dá para a liberdade que ele deu na Páscoa, né? Então, na Páscoa eu fui liberto do Egito, é mais ou menos isso, e em Pentecostes eu sou habilitado a viver com autoridade em cima da Sim. liberdade que Deus me deu. Então, a contagem de Homer é meio que essa, tanto que até hoje os religiosos têm muitas coisas que eles não fazem contagem de Homer, como, por exemplo, alguns casamentos, algumas comunidades, né? Não casam, eles não festejam, é uma coisa um pouco mais introspectiva, exceto um dia, isso não está na Bíblia, mas em Israel tem muitas comemorações hoje que não são bíblicas, né? Que são culturais, que vieram depois, como o Dia da Independência, Memória do Holocausto, que é algo recente, mas tem uma comemoração que nós tivemos segunda aqui no país, que é Lag BaOmer, o 33º dia da contagem de Homer, aonde eles meio que interrompem esse período de busca para festejar. Só que tem a conexão nesse dia com um rabino que foi o criador da Cabala. Então tem algumas coisas para a gente entender E que é isso morreu, que eu falo. morreu os alunos dele, né? Então eles... Morreu, e quando ele morreu, ele falou assim, ó, no dia da minha morte seja um dia de festa. Então, como esse ano a gente está na questão do corona, aqui é o dia de fogueira, as crianças saem brincando com arco e flecha. O que a gente teve aqui foi carro de som passando, tocando um monte de música. Mas é uma coisa bem diferente, assim, porque até falei, parecia meio nordestino, assim, sabe? Aquelas festas de São João, assim, com umas bandeiras, uns estandarte, passavam uns carros aqui, meu, era bem diferente. Então, assim, é importante a gente entender que nem tudo que se faz em Israel a gente tem que fazer, nem tudo que se comemora. A Sim. gente está falando daquilo que Deus estabeleceu. Por exemplo, a própria festa de Purim, que ela está na Bíblia, ela não entra nesta lista de festas, né, de Levítico 23. Ela foi um acontecimento, como Hanukkah, que foi lá no período entre os testamentos, a revolução dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, gerou Elas uma têm, festa, mas que não está na 7. elas têm a sua importância, mas são, eu posso dizer, elas são importantes, mas são secundárias perto dessas 7 principais, né, que a gente tem falado aqui, que elas apontam totalmente para Cristo, né? Exato. Então, E aí, quando vem a quarta, né, que foi
incrível porque exatamente no dia de Pentecostes, né, a gente lê Atos 2 e fala cumprindo-se o dia de Pentecostes, não foi que ali nasceu Pentecostes, né? O Pentecostes nasce no Sinai, com a Torá, e exatamente quando eles subiram para Jerusalém, por isso que tinha um monte de judeu falando diversos idiomas, e quando o Espírito é derramado, eles falam e eles entendem na língua local, porque eles estavam aqui como uma segunda subida. Então ali é mais uma vez. Então as 4 festas, a gente pode dizer que elas já se cumpriram, né? Elas deixaram de ser sombra, né? Elas já tiveram o cumprimento delas, vamos dizer assim, total, mas eu vejo que elas ainda falam, né? Porque a última Páscoa, Deus deu um recado para a gente, e eu creio que em Pentecostes a gente também pode viver algo muito especial, muito forte, assim, para os nossos dias. E os últimos sinais aí estão apontando tudo para a gente ter uma menção especial para Pentecostes, que vai acontecer agora no final do mês, daqui pouco mais de 10 dias, né? Hoje a gente começou 38º dia, então daqui 12 dias. 12 dias. E aí vem as 3 últimas festas que falam dos últimos tempos, né? Aí assim, vamos deixar claro assim, pessoal, acho que é importante a gente separar, o pessoal entender bem. Então é Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, né? Então essas 4 nós vemos que se cumpriram ali em Cristo. Cristo subiu ao céu, logo na sequência os discípulos aguardaram em Jerusalém até que veio Pentecostes, se cumprindo exatamente, né? Como o preceito de Levítico ali 23. E aí ficou 3 festas citadas no livro de Levíticos, que elas simbolizam também esse, vamos dizer assim, esse ainda se cumprir, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, trombetas, né? Que é a festa das trombetas, expiação, Yom Kippur, que é a expiação, e tabernáculos, né? Que é Deus vindo habitar com o homem, né? Então, quando você vê no livro, por exemplo, Paulo explicando para a igreja a carta para Timóteo, né? Explicando para a igreja de Colosso e até e outras cartas ali de Tessalonicenses, nós vemos que ele fala muito sobre a trombeta, né? Que a trombeta vai anunciar algo, né? Que a trombeta vai anunciar essa etapa onde nós vamos ver a igreja sendo arrebatada, nós vamos ver o retorno de Jesus, nós vamos ver o tabernáculo, tem um simbolismo muito forte com o milênio, né, Tarcísio? Não sei se você entende disso também. A expiação é aquele dia do julgamento, né? Onde Jesus, quando volta na terra, vem julgar as nações. Então, quando você lê esses textos da volta de Jesus, você vê que essas 3 últimas festas vão se cumprir cabalmente e começa com a festa de trombetas, né? Então, ali em Pentecoste, nós vemos que... E é bem interessante falar isso, né, Tarcísio? O pessoal entender que de Páscoa a Pentecoste acontecia na primavera, né? Acontece na primavera, essas festas todas, né? Aí tem um intervalo grande. Tem, isso. E aí no outono 7 começa meses, né? a festa das trombetas. Então, teve Pentecoste, depois de Pentecoste teve a formação da igreja, né? A gente vê a formação da igreja e um período de espaço, né? Um período de média de 3 meses, né, Tarcísio? Que dá, depende do calendário aí. E aí depois disso começa a festa das trombetas, simbolizando também esse tempo de Pentecoste até a trombeta ser tocada de novo, né? A festa das trombetas, o toque, né, de Yom Teruah, é onde aqui em Israel é o início do ano novo civil, né? Que é o que eles comemoram, o Rosh Hashanah. É o início do 7º mês bíblico, né? Se a gente começa a olhar isso como uma linha que Deus traçou assim para nos falar algumas coisas, isso fala sobre o início do milênio, né? Sobre o início dessa parte. Então, assim, aqui está no ano 5.781 agora, se não me engano. Mas alguns divergem dessa, onde acreditam que a gente está mais próximo do ano 6.000. Eu, particularmente, creio nisso. Que esse ano do 6 ao 7, né, que vai ser o 7º milênio, vamos dizer assim, da Terra, ele vai marcar o milênio
o tempo do Messias, né? O milênio, realmente, o tempo onde o Messias governa na Terra. Então, não por acaso, né? É no primeiro mês que vem a Páscoa, porque fala da redenção, fala do ciclo de redenção. E no 7º mês aponta para o milênio. Então, se a gente começa a entender que Deus fez para a gente, tipo, colocou, como você falou, tipo um infantil para as crianças, assim, tá? Tem muitos sinais, né? Então, a gente pode chegar a entender assim que as festas elas traçam essa história de Deus com a humanidade, né? Totalmente, Então, né? Ela se você pegar simbolismo. só as festas, você consegue entender o plano da Entender, salvação, o você plano vai da entender eternidade. muita coisa da Bíblia, né? Você vê lá em Apocalipse 1 ou 1:10, né? Por exemplo, até abrir aqui, você vê lá em Apocalipse 1:10, quando Jesus começa a revelar os últimos dias para João, né? Ele começa a trazer a revelação dos últimos tempos. E João diz assim em Apocalipse 1:10: Achei-me em espírito no dia do Senhor, né? E ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. A trombeta anunciando os últimos dias, o tempo final, né? Então você vai vendo ali que ele vai várias experiências. Ele falou: sobe aqui. Quando subi, um falava comigo com voz, né, com som alto como de trombeta. Então você vê que o início da revelação dos últimos dias começa com esse símbolo de trombeta, né? Paulo falando sobre o arrebatamento, o encontro da igreja com Cristo nos ares, fala da trombeta, né? Fala desse início, vamos dizer assim, desse 7º período, 7ª etapa aí, aonde a trombeta soaria e esse início final se startaria, né? Então, é bem interessante essa separação das festas com com os últimos dias, né? A gente começa a entender que realmente teve o Pentecoste ali, a formação da igreja, teve um vácuo aí. Na verdade, como você disse aí, os 6.000 anos, que entraria nesse 7º milênio, né? A gente fala aqui de 2.000 anos, Tarcísio. Primeiro e segundo, 2.000 anos, a gente passou, já entrou no 3º, vamos dizer assim, milênio, né? Depois de Cristo ali ser morto, nesse entendimento. Então, a festa da Pentecoste até a festa das trombetas era período mais ou menos de 3 meses de diferença uma das outras, né? Então, a gente vai vendo que as festas elas têm muito a nos ensinar sobre os últimos dias, né? As pessoas, vai liberar para pergunta depois? Tem um... Opa, acho que estava sem som. Tá me ouvindo? Ouvindo? Não, tá, tudo bem, tudo bem, tô ouvindo. Vamos lá. Tá bom. Pergunta depois, podem colocar. Quer liberar? Vamos, né? Depois libera, sim. A gente pode terminar aqui, fazer a live, o estudo, tudo, e aí a gente volta só para as perguntas, pode ser? Ser uns minutinhos, né? Essa festa de Pentecostes. Então, aí vamos falar um pouquinho dessa festa Pentecoste, né? Porque a Páscoa como eu disse, né? As festas são sinais principalmente marcados pela lua, e essa Páscoa foi muito violenta. Eu tenho até os vídeos que fez, vídeos aí falando sobre isso, porque bem no dia de Páscoa, né? Na noite ali da viração do dia, bem na noite de Páscoa, nós vimos uma lua, uma super lua, bem no dia exato. E se a gente pegar a história de quando que aconteceu isso nos últimos tempos, se você voltar para 1900 não aconteceu, 1800 não aconteceu, 1600 não aconteceu, justamente a superlua, né, que é quando a lua está mais próximo da Terra, acontecendo bem no dia de Pêssar, né, de Páscoa. Você volta para 1400, 1500, você não encontra algo parecido do que aconteceu agora. Então, com certeza, a Páscoa nos deu alguns sinais, e esse Pentecoste, o que nos espera, né, Tarcísio? A gente tem meio que um cenário preparado para a gente poder experimentar um Pentecostes como o original, como o de Atos, né? Porque tanto o do Êxodo quanto o de Atos, eles marcaram uma era, uma fase diferenciada, tanto para Israel quanto para a igreja. A gente sempre ouviu sobre o avivamento dos últimos dias, sobre
essa expectativa de que, sim, o mundo como sistema ele tende a piorar, porque tem que ser criada essa plataforma para o anticristo, Sim. mas, ao mesmo São tempo, coisas inevitáveis, né? São coisas são inevitáveis que a inevitáveis, gente... É. mas que, ao Mas, mesmo paralelo, tempo, tem se um a gente fizer, avivamento. se a gente fizer uma analogia com a época da igreja, no Pentecoste, em Atos, nós vamos ver que era um negócio terrível o Império Romano sobre eles, tanto que teve perseguições pesadíssimas ali contra o povo. Mas Sim. multidões se achegavam, se acrescentavam ali ao Senhor, né? Pois é, então, quando Pedro ele toma a palavra lá em Atos 2, ele fala de Joel, que estava se cumprindo, eu creio que ali foi o início do cumprimento da profecia. Mas se olhar todo o contexto do que Joel fala, hoje a gente tem muito mais elementos para que a profecia se cumpra por completo do que há 2000 anos atrás. Com Porque hoje certeza. Israel está restaurado, hoje Israel está de volta à terra. Naquele tempo eles estavam sob governo de uma ameaça, em dias de instabilidade. Eles saíram e ficaram fora por quase 2000 anos. E hoje a gente tem tudo isso que o próprio Joel fala naquela situação ali, na profecia dele, que aconteceria. Ele fala das pragas, ele fala de gafanhotos, a gente está vendo tudo isso acontecendo. Ele fala de Sim. Israel, ele fala do povo na terra. Então, hoje a gente tem mais elementos para que a profecia de Joel se cumpra e o Espírito seja derramado sobre toda a carne numa proporção muito maior, muito mais forte. E assim, se a gente olhar também o caminho que o Evangelho fez, indo para o Ocidente, passando por toda a América depois, e hoje o Evangelho, por mais que a gente não vai ver isso na mídia, a gente só vai ver falando sobre outras coisas aqui a respeito do Oriente Médio, da Ásia, mas um grande avivamento tem acontecido nessa região. Sim. Muitas pessoas têm se convertido na China. Muita gente tem conhecido o Evangelho nos países do Oriente Médio. Então, quando Paulo quis ir para a Ásia, a gente vê que o Espírito Santo impediu. Por quê? Porque Deus, ele tinha um plano de de levar o Evangelho por toda a terra. E aonde começou há 2000 anos atrás, que foi aqui em Jerusalém, eu creio que é onde vai terminar também. Então a gente vê hoje um cenário muito preparado, uma plataforma pronta para que esse avivamento aconteça. Agora sim, eu acredito que assim como nos dias de Noé, foi isso que Jesus falou, que seriam como dias de Noé, Deus sempre quis salvar, Deus sempre quis derramar avivamento, Deus sempre quis. Deus encontra alguém alinhado com o que ele quer fazer, aonde ele vem e derrama. Né? Então, eu acho assim, hoje a gente tem um senso para a gente experimentar. A questão é aonde a igreja vai ser encontrada nesse Pentecostes. É muito sério, porque quando Jesus fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, se a gente prestar atenção o que eles viveram nesse viagem de Homer de 2000 anos atrás, passaram por situações onde eles se preocuparam em voltar para o trabalho deles. Né? Pedro foi o que liderou esse motim deles, vamos voltar a pescar. Eles se preocuparam com questões políticas, porque eles ficaram na dúvida, será que Jesus é o Messias? Porque eles começaram a analisar a expectativa política do Messias e não a espiritual. Então, se a gente olha o que a igreja O caminho de tem Emaús, dado né? nesses dias, é Caminho, justamente isso. caminho de Emaús, né? Caminho de Emaús, Caminho de né? A gente vê Emaús. que estão discutindo, mas a gente achou que era ele que viria trazer solução para Israel, né? Então, se você entender o Pentecoste, a As gente três acha que aparições de Jesus. Pastor, tá travando aqui, deu uma travada, pode falar, deu uma travada aqui. Tá. Não, então, aí nós vemos que nos dias de Pentecoste a pessoa tem uma ideia de que foi algo espetacular, varreu o mundo inteiro, todo mundo se prostrou. E não, né? Foi muito, muito contrário. No ambiente assim deles,
o Pentecoste trouxe um início aí desse tempo de avançar da igreja, mas eles estavam num ambiente pesadíssimo, né? Eles estavam num ambiente de destruição, eles estavam num ambiente de opressão romana, tanto que alguns anos para frente ali, o templo foi destruído e muitas coisas pesadas aconteceram, né? Então, o que nós vivemos se assemelha muito às opressões daquele tempo de Pentecoste e os sinais do céu, os sinais dos tempos, as palavras proféticas que antecederiam as trombetas, elas estão muito fortes assim, não que não estivessem em outras épocas, mas como você falou, a nação de Israel como Estado aí formada, está tudo pronto para esse cumprimento de uma maneira muito violenta aí, até mesmo desse toque de trombetas aí que vai acontecer. Não sabemos quando, né? Mas os sinais nos mostram que temos que estar atento aí como igreja para entender isso, né? Como os discípulos estavam aguardando em oração ali até o dia de Pentecostes, acredito que a gente também tem que estar atento para ver o que Deus vai se manifestar depois desse Pentecoste aí nas nossas vidas, né? A atenção, né? Eles, na madrugada, né, de Pentecostes, tem uma vigília de estudo dos livros proféticos, né? E foi exatamente isso que os discípulos faziam naquele cenário. Então, quando eles... Imagina que eles estavam lendo aqueles textos e quando eles vêm... É por isso que ele cita Joel, assim, de uma forma... Por madrugada, lendo alguns textos, um deles o de Joel. E quando ele vê as pessoas ali tomadas, como que parecendo embriagadas, né, cheias do Espírito Santo, foi o texto que ele falou, meu, é o que está acontecendo aqui nesses dias. Então, esses sinais é o que a gente precisa ficar ligado, porque sempre que o inimigo vai colocar situações também para nos distrair. E a minha, até essa situação, por que eu tenho feito essas lives da contagem de Homer e tal? Porque o mundo inteiro está numa loucura, né, por conta dessa questão do corona, mas o Brasil vive essa questão política de uma forma muito forte, né? Então eu vejo que nós estamos na oportunidade de experimentar um Pentecostes, porque essa Páscoa não foi normal, ela foi Deus nos levando à Páscoa original, todo mundo trancado dentro de casa, com a família, igual quando temos a oportunidade de viver um avivamento que está saindo de novo, como foi o da igreja primitiva, como foi a saída do povo para ir para Canaã. Então, a gente de casa, podendo refletir, Deus está falando, se atenta aos textos, olha para os sinais, só que ao mesmo tempo a gente está, não que a gente não tenha que ter a atenção na questão política ou não tenha que ficar preocupado com a questão profissional, mas essas situações podem ser, mais uma vez, situações que venham nos roubar, e quando Deus nos visitar, quando o Espírito procurar na terra de novo alguém atento para trazer um aumento, a gente está distraído. Então a gente precisa se conectar rápido, porque daqui 12 dias vem mais um Pentecostes e eu creio que não vai ser um dia comum, um dia normal. Jesus falou para 500 pessoas, né, Tarcísio? E só 120 estavam lá aguardando, né, nesse dia. Então nós vemos que uma boa parte estava distraída ao ponto de não dar muita atenção para isso, né? Então estava mais preocupado com algumas outras coisas do que com a força desses simbolismos que a Bíblia nos deixa, principalmente para traçar a história de Cristo e de sua volta, né? Então nós vemos que é bem importante, que você falou, não estarmos distraídos, né? Porque as trombetas estão por aí, isso é inegável, né? Essa é a geração que tem toda a possibilidade para ver cumprida a profecia que Jesus mesmo disse, que Jesus falou sobre essa geração que viria, Israel surgir, e todos os sinais do céu, sinais bíblicos, palavra, textos, todas essas questões que têm surgido, eu acredito que é muito importante a igreja estar atento, porque as festas elas falam sobre esses encontros
E eu acredito que esse ano vai ser um encontro daqueles, né? Que Deus pode nos surpreender de uma maneira maravilhosa, né? Então é bem importante nós entendermos, né? Então aí trombetas, expiação, tabernáculos, que tem o simbolismo de Cristo vindo habitar com o ser humano, né? Expiação é a festa ali de Yom Kippur, né? Onde Deus julga o mundo, né? E trombetas, que é isso que a gente tem falado agora, Uhum. é aquele start da onde Deus liga o relógio para os últimos dias, né? Sim, algumas Vamos pessoas fazer estão confusão falando aqui sobre com os a irmãos para saber a data da festa de Pentecostes. É 28 ou se é 31 de maio? Então, aí, vamos ajudar eles aí, Tarcísio. ano 22. Porque tem Esse ano cai 28 de maio, né? porque tem as datas aí que o pessoal confunde, né? Mas esse ano é 28 de maio, o Pentecostes. Vamos ver aí que dia que é o 28, que dia da semana? Deixa eu ver. Quinta-feira, acho quinta-feira. Ó, o que a Quinta-noite, gente começa está falando, sempre à noite para o que outro a gente dia. tá, isso, o que a gente está falando sobre o que os apóstolos viveram naquele dia, detalhes, né, que a gente vê no Pentecoste ali, quando teve o Pentecoste do Sinai, Moisés, quando desce do monte, o povo está adorando o bezerro, né? Uhum. Então ali a Bíblia diz que morrem 3.000 almas ali. E aí quando a gente vê o Pentecoste já em Pedro ali, que ele prega a palavra, 3.000 almas se achegam ao Senhor, né? Então Isso. nós vemos que em Cristo, em vez daquela sentença de morte, não vai ter restauração, avivamento, despertamento. Então é bem importante nós entendermos que o Pentecoste em Cristo, né? Agora Cristo revelado, ele não só vai trazer morte, mas principalmente vida, né? Então lá no Sinai morreram 3.000, no Pentecoste aqui de Pedro, ali dos apóstolos, 3.000 almas já chegaram a Cristo. Que também não é um tipo de morte também, né? O cara morre para ele mesmo e vem para Sim. Deus, né? Se arrepende, volta, né? Mas é o poder da lei no escrito, não, no coração, né? E não só nas tábuas, né? É a Isso. diferença, né? O ministério do Espírito, né? Traz vida, né? Vida e paz, né? Então é bem importante a família aí que está aqui, de uma maneira simples. 7 festas determinadas para todo sempre, né? Eternamente. E a gente vê, né, Tarcísio, em Isaías ali e até mesmo Ezequiel, que, por exemplo, nos últimos dias o povo subiria, nos últimos dias não, subiria depois, até da volta de Cristo, subiria para Jerusalém para celebrar as festas, né? O próprio o que Deus está fazendo nesse oração da nação de Israel, né? O antissemitismo cristão foi muito forte ao longo do terceiro século até o século passado. Embora Sim. sempre tiveram remanescentes, falavam que Deus ainda tinha o povo de Israel como seu povo, que a igreja não tinha substituído Israel, mas o antissemitismo foi muito forte. Então, desde a restauração do Estado de Israel, Deus fez algo que também, se a gente começa a olhar que tem os proféticos, por exemplo, quando fala das varas, né? As varas que são unidas de Efraim, a vara de Judá, isso fala de Israel e da igreja. Josué e Caleb, ambos eram descendentes de Efraim e Judá. Então, só os dois entram na terra. Está falando o quê? De Israel e da igreja. Hoje Deus está trazendo essa aliança. E é como eu falei, quando eu disse de uma festa aqui que nós tivemos essa semana. Eu não estou querendo dizer que, então, tudo que Israel faça, nós precisamos fazer, ou tudo que Israel faça está certo ou aprovado por Deus. Mas que estava errado, né? Então,
é um outro, né? Hoje a igreja está se aproximando de Israel porque, biblicamente, o destino de ambos é o mesmo, tanto na perseguição quanto na salvação, né? Haverá, existem os remanescentes, existem muitos que creem já no Senhor, mas a gente sabe que nos tempos haverá um avivamento nacional aqui, né? Onde Paulo fala lá em Romanos que todo Israel vai ser salvo. Mas o caminho nosso e de Israel, né? Ser assim, as duas nações, né? A nação da terra e a nação espiritual, que é a igreja, que vão entrar na terra prometida. Que a gente está falando bastante sobre a festa de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, você tinha que levar 2 pães como sacrifício ao Senhor. Com fermento, né? Com fermento. Com fermento, que representa o homem Voltou? em pecado. Que é o pecado. Voltou. Porque esses pães têm fermento, né? Pão com fermento representa pecado, mas com o poder de Deus dele que ajuda-os a vencer o pecado e ajuda a superar o pecado. Então você tinha que levar esses 2 pães na festa de Pentecostes como sacrifício ao Senhor. Só que diferente lá dos pães asmos, que era sem fermento, ele agora tem, na Pentecostes você leva com fermento, reconhecendo que nós, sem o poder, sem a força, sem a autoridade de Deus, nós não somos nada. Chegou café para continuar? Eu quero mais. Ter água para continuar a live. Tá trazendo água. Pastor, uma coisa interessante, esses dias eu estava lendo um texto, eu nunca tinha me atentado a isso, para ver como que esses sinais, né, essas coisas bem palpáveis para a questão da mentalidade do judeu de uma palavra. Tem um texto em Malaquias, no capítulo 4, se eu não me engano, que fala da vinda do Messias, que ele traria cura sobre as águas, né? E eu estava vendo essa semana aqui, estudando, que no original, asas significa a orla do manto, né? A gente sempre imaginava, eu tinha uma ideia, por quê? De alegoria. O Messias viria voando. Né? Que é aquele né? E por isso que as pessoas enfermas iam direto, meio que assim, para provar ele. Vamos ver, se eu tocar e tiver... Então, são coisas que para a gente é muito alegórico, mas que está ali muito claro, né? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia no original diz que ela tocou no tecido de Jesus ali, aquela orlazinha ali, né? Isso. Então, são esses sinais, estou falando por quê? Porque são esses sinais que a gente precisa ficar, né? Não foi por acaso, não é uma coisa simbólica apenas de vamos comemorar a festa na igreja. Igual eu fico meio bravo até quando eu escuto falando daicas. Não, são as festas do Senhor. Ele chamou de minhas festas. Não, e se ele é dele, é porque tem alguma coisa. O livro de Levítico diz: as festas do Senhor, não tem nada a ver com o povo judeu em si. É festa dele. Então, assim, só que eu entendo o que acontece. Quando você não conhece a Cristo, as festas fazem um sentido absurdo, porque, de uma certa maneira, aquilo que eu expliquei, você acaba, de maneira educativa, você vai tendo um deslumbre, uma imagem, né? Mas nós temos Cristo, mas nós não podemos desprezar o que cada festa ela representa e o que ela pode trazer de crescimento espiritual para a vida de um homem e de uma mulher de Deus, né? Então, a gente fala muito sobre trombetas na Bíblia. Sua trombeta, mas ninguém entende muito bem o que é isso, né? Então, trombeta, além de ser um simbolismo do chamamento, tem alguns simbolismos, mas tem o simbolismo de guerra também. Quando se troca a trombeta, chegou a guerra, chegou o Senhor dos Exércitos, chegou para guerrear em favor do seu povo, né? Então, quando o fim estivesse próximo, as profecias que se falam sobre os últimos dias diz que a trombeta apareceria, né? Então, quando eu entendo, por exemplo, a festa das trombetas,
que antecede Tabernáculos, né, que antecede Yom Kippur, eu começo a ter um entendimento da importância desses princípios para o meu crescimento espiritual absurdo, né? De uma maneira muito forte, né, Tarcísio? Então, fala sobre guerra, fala sobre essa questão da vinda do Senhor dos Exércitos guerrear em favor do seu povo também, né? Tudo que para nós foi ensinado por muito tempo como algo muito alegórico, a gente precisa. A Bíblia é tudo real. Tudo existiu. Do real. Por exemplo, a cada lua nova, eles tocavam as trombetas, porque essa era a condição, né? Era a internet da época. Quando Jesus fala, não se coloca uma cidade, não se esconde, vocês não podem esconder, por quê? Uma lua nova, eles acendiam primeiro no templo, que é o monte mais alto, eles acendiam uma tocha, e aí o outro monte enxergava, e aí ele levantava, até quando chegava lá na Galileia, a última cidade de Israel era uma cidade edificada em cima de um monte. Então, se eles escondessem aquela cidade debaixo do monte, isso significava que um judeu que morava na Galileia, ele não ia ter o sinal de que tinha começado um mês, de que haveria uma festa. E isso também era para Galileia habitavam não só os judeus, mas as nações. Então, o que o Senhor está falando? Tipo, não é uma coisa só poética que Jesus está falando. Na mentalidade era algo real. Os dias eu estava andando aqui no centro, e aí um cara estava lavando a loja e ele pegou sal e começou a jogar na calçada. Aí a minha esposa falou assim, nossa, mas por que isso? Você já prestou atenção como o chão aqui é liso? Por que ele joga o sal? Para as pessoas não escorregarem, porque tinha chovido naquele dia, ele estava lavando, uma coisa assim. Por isso que Jesus fala, o sal só serve senão para ser pisado. Porque na época do inverno aqui, os sacerdotes sal e jogavam as escadas na porta do templo, porque era a única coisa que o sal servia ali, para as pessoas não escorrerem. Então, realmente, existia um que servia para ser pisado, né? Então, é tudo muito palpável, né? Tudo palpável, Eu acho que a tua internet está dando uma travadinha de leve. Acho que a tua está travando um pouquinho, a tua internet. Não sei. O pessoal está falando aqui que está travando. Estou te ouvindo, mas tá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? Eu vou dar o lugar aqui, peraí. Tá. Vou tentar mudar. Então, eu mudei a conexão. Enquanto o pastor aqui. vai arrumando, vamos ver se vai. Tá. Enquanto o pastor vai arrumando ali, então é isso, família. 7 festas bíblicas, 4 separadas na primavera, 3 separadas no outono, 4 na primavera. Nós vemos literalmente se cumprindo todas ali no período de Cristo. 3 na sua volta também vão se manifestar. Por isso que toda vez que se fala sobre a volta de Jesus, sobre expiação e se fala sobre tabernáculos. Tarcísio, estamos com 1 minuto e 30. Vamos voltar? Para responder o pessoal aí? É bom voltar para ver se melhora também. Ó, eu vou cair e já volto. Aí a gente volta tirando aí as dúvidas da família aí, tá bom? Glória a Deus. A gente já volta então.